Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, mais outro dia que o Senhor tem nos permitido viver. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque, poxa, o agir de Deus é lindo e Ele tem contemplado você, contemplado a sua família, tem contemplado, na verdade, todos nós que somos escolhidos a dedo por Ele. Hoje é dia do quê? De nós glorificarmos. E hoje eu fui despertado, com uma palavra linda no meu coração. E agora, acabando de refletir, acabando de alimentar dessa palavra linda, eu entendi porque tanto o Espírito Santo falava ao meu coração: esteja no seu lábio, nos nossos lábios, altos louvores a Deus. É verdade. Então, meu querido, não deixe de glorificar, não deixe de exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. E aprove a Deus esse dia, mais uma vez, nós tomarmos um café junto. Como assim? Palavra de Deus, gente. Refletir, meditar um bocadinho. Aleluia. Gente, a verdade tem que ser dita, tem que ser falada, tem que ser anunciada, tem que ser proclamada. Tem que se falar as verdades do reino de Deus. Você já leu Hebreus capítulo 13? Não? Vamos ler junto? Não deixe de ler do verso 1 até o verso de número 15. Mas eu separei o 14 e eu vou fazer um pequeno comentário sobre ele, uma pequena reflexão, para que eu e você se alimente da palavra do Senhor. Está junto comigo? Então dê glória a Deus, dê um aleluia e vamos mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, verso 14, pois não temos aqui aonde? Aqui nessa terra. Não. Não deixe ninguém tentar te enganar com a ideia que tudo isso aqui vai se tornar um grande paraíso. Não existe base bíblica para isso, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos, meus queridos, a que há de vir. Olha só a palavra do Senhor para mim e para você em Hebreus capítulo 13, verso 14. Aí o 15, gente, eu não separei, mas o 15, ele dá aqui um complemento maravilhoso, porque ele diz: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Gente, para você começar a entender este café maravilhoso hoje, para você compreender como é importante você entender que ainda não chegamos em casa. Como é que é? Claro, gente, a gente não chegou em casa. Hebreus registra, o escritor ao livro de Hebreus deixa registrado que não temos aqui, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Pensa nisso. Então, aqui já existe algo profundo para mim e para você. Já se preparar que eu e você, a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer ano da nossa vida, ainda mais daqui para frente, pensa bem, quando eu falo ano, pode ser o ano que você está vivendo, com a idade que você tem, você pode conquistar um novo ciclo ou não, e será convidado a ir para a vida eterna. Aí que está a questão. O que você tem semeado? O que você tem preparado, né? E como você está se preparando, melhor até colocar nesta forma, para se encontrar com Deus? Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Reginaldo, você, Reginaldo, eu, para se encontrar com Deus. E esse preparo começa quando? Quando você mergulha na palavra, quando você começa a ser de fato, em nome de Jesus Cristo, uma verdadeira praticante, gente, da palavra do Senhor. A casa de oração que eu hoje estou, como responsável, Deus me colocou como uma pessoa responsável para ministrar, para falar a verdade do reino,
para estar com a minha família, com meus queridos irmãos. Ela é a porta, ela é a passagem de eu ter um encontro real com Deus. Ela é um momento onde nós, como corpo de Cristo, e Cristo como cabeça, está cuidando de mim, cuidando de você. E de fato, Jesus sempre será o verdadeiro pastor. Olha que coisa linda. Se Jesus sempre será o nosso verdadeiro pastor, pensa comigo agora. Todos nós somos ovelha guia. Todos os escolhidos de Deus, todos aqueles que têm um ministério que é de Deus, dado à sua igreja, conforme Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Então, a lealdade a Cristo, como é que é? Sim, a lealdade a Cristo, gente, significa, para quem não sabe, separação. Como que eu posso dizer que eu tenho Ele como meu único, suficiente e salvador da minha vida, da minha alma, se eu não tenho com Ele lealdade? Começa a pensar aí. Por isso, repito, não temos aqui uma cidade permanente e ainda, de fato, não chegamos em casa. Você tem que guardar isso no seu coração e lutar, porque você está agora como um peregrino neste mundo jaz no maligno, nesse mundo tenebroso. Mas todos nós, queira ou não queira, vamos ter um encontro real com Jesus. Uns, a porta está aberta, a porta é Jesus, ela é estreita, vão passar. Outros não vão passar. E é aí que está a questão. Por que não vão passar? Porque lá não entra bagagem, lá não entra pecado, lá não entra mentira, lá não entra nada daquilo que você aqui tem que abrir mão. Ser leal ao Senhor Jesus. Então podemos aqui, gente, até perder amigos. Olha bem, podemos perder amigos, ser alvos, às vezes até de uma calúnia, perseguição. É um monte de fatos que infelizmente são obras da carne. Entretanto, eu quero dizer a você, a libertação de laços terrenos resulta, gente, entrar na cidade permanente. Pegou a visão? Entendeu o que Deus está falando com você? Poxa, espero que sim. Então reflita e comece já a pensar, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente. E mais buscamos o que há de vir. Conta-se uma história, eu não sei se você já ouviu ela, mas eu sempre que me deparo com essas coisas, isso me ajuda, principalmente me ajuda a ter muito mais fé na pessoa do Senhor Jesus. Conta-se uma história de um velho casal de missionários. E esse casal de missionários servia a Deus há muitos anos na África. E agora eles estavam retornando para a sua casa, no caso, nos Estados Unidos, para descansar o restante da sua vida, porque chegou o momento deles se aposentarem. Aí o que acontece? Por causa também da sua saúde, principalmente o homem de Deus, o escolhido de Deus, estava um pouco adoecido, não estava legal, não estava bem. E eles também não tinham uma pensão, então resolveram retornar à sua cidade nos Estados Unidos. O interessante que conta a história, gente, que no mesmo barco que eles estavam retornando, ainda um barco a vapor, pra você ter ideia da época e tempo, que eles estavam viajando, tinha um outro passageiro, um ilustre passageiro, que de fato era muito conhecido, não era outra pessoa, mas era o presidente, o Theodore Roosevelt. E esse presidente estava nessa embarcação e ele estava voltando para a sua casa de uma expedição de caça. Olha a diferença, um retornando porque a sua saúde não estava boa e ele estava voltando para se aposentar. Missionário e a sua esposa missionária. Enquanto os passageiros, pega essa, olha bem, enquanto os passageiros desembarcava, havia uma grande multidão de admiradores. Por quê? Porque na embarcação estava o presidente, o ilustre presidente dos Estados Unidos. E eles estavam todos lá para cumprimentar o presidente dos Estados Unidos, segundo o comentário, a história.
uma banda estava tocando, os aplausos da multidão eram ensurdecedores, aquela coisa toda. Te lembra de alguma coisa na atualidade? Pois bem, mas quando o casal de missionários, gente, chegou, colocou seus pés em terra, não havia uma banda, não tinha ninguém aplaudindo eles, e não havia ninguém para recebê-los em casa, nem uma única alma para recebê-los. Poxa, desanimado, o missionário, o esposo, ele de repente colocou suas mãos em seu rosto e gemeu e soltou este comentário: Deus, eu não esperava uma banda, um desfile, mas alguém poderia pelo menos ter vindo nos receber em casa. Meu Deus. A esposa, com toda a sabedoria divina da parte de Deus, ouvindo, olhou para ele, fixou seus olhos nos olhos do seu esposo e disse: calma, querida. Calma, ainda não estamos em casa. São coisas que eu e você temos que aprender. Não espere nada de ninguém. Não espere um aplauso, não espere muitas vezes uma palavra. Infelizmente não acontece. Ontem nós ministrando sobre isso, falando sobre os dons no corpo, nós estamos trabalhando sobre isso, os dons espirituais, os talentos, que nada tem a ver com os dons. E às vezes a gente espera, infelizmente, com o ser humano, um abraço, um cumprimento, um elogio, uma palavra de ânimo, alguém que vai nos, poxa, reconheça o quanto Deus te usa nessa terra, estamos aqui para agradecer a Deus pela sua vida, Deus te abençoe. Quantas vezes você pode, no seu íntimo, estar esperando isso e a decepção é muito grande? Nós ainda não chegamos em casa. Aleluia. Mas quando nós chegarmos em casa, na casa do nosso Deus Pai, querido, milhares e milhares e milhares, milhões e milhões, milhares e milhares de anjos criados pelo nosso Deus Pai, sem falar no nosso doce Espírito Santo com a gente, sem falar do nosso melhor amigo, nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem falar do próprio Deus Pai, aleluia, nos aguardando. Então eu me arrepio, fico todo emocionado, porque é uma realidade que todos nós temos que nos alimentar. Essa é a minha, sua, nossa esperança. Nós não estamos em casa. Essa aqui, esse corpo que você está, onde você vive, o que você é, como você é, nada disso é permanente. Vai cessar e nós vamos rumo à vida eterna. Agora, o que você tem que entender, é lindo o que Jesus falou. Ele voltaria para o Pai, ele foi preparar lugar. Pensa numa coisa dessa. Agora, aonde não tem lugar? Infelizmente, onde não tem lugar, e que não foi criado para mim nem para você, e foi criado e projetado, infelizmente, para aqueles que pecaram e já pecaram lá no céu, desobedecendo a Deus, e foram expulsos. Então Deus, segundo a palavra, preparou o lago de fogo. A gente fala muito no inferno, mas diz que o inferno, a besta, o próprio Satanás, os demônios, o principado caído, demônios que atuam na região celestial do mal, demônios que são dominadores, todas essas hierarquias, essas classes angelicais serão jogados no lago de fogo. Segundo Apocalipse descreve isso. Isso não foi preparado para o ser humano. Deus nunca, olha bem, nunca projetou, não há uma citação que foi preparada. Porém, todos aqueles que não são leais, eu comecei a falar sobre isso, nós temos que ter essa lealdade a Cristo. E essa lealdade a Cristo significa separação do quê? Do pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu repito, a nossa morada não é aqui. Não, a nossa cidade permanente não é aqui. Corre depois em Apocalipse 21 e descubra que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus declarou que foi preparar. A Nova Jerusalém. Apocalipse 21. Porém, eu chamo a vossa atenção
que este casal teve a resposta de Deus pela a missionária quando fixou os olhos. Então essas coisas que muitas vezes nós temos que ter no coração. Calma, meu digníssimo esposo, meu querido esposo, ainda não estamos em casa. E é disso que eu hoje quero falar. Você precisa lembrar que nós estamos agora rumo a Nova Jerusalém. Nós saímos de Roma. Entenda essa palavra, nós saímos de Roma e estamos indo rumo a Nova Jerusalém. Ainda não estamos em casa, mas um dia estaremos. O nosso trabalho, até aquele dia, é sermos fiéis às oportunidades, recurso que Deus nos deu. Algumas pessoas, eu quero aqui citar e falar, e que Deus abra teu entendimento, mas algumas pessoas que simplesmente aceitam isso como cristão. E algumas pessoas que assumem riscos, sabe? E esses riscos para Deus. Então algumas pessoas, elas aceitam, elas vivem como nada fosse acontecer, nada fosse mudar, está tudo para acontecer, porque é promessa de Deus. Aí vem o noivo, aí vem o Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou parábolas, sabe, nos dando a entender o que está para acontecer. Mas há pessoas que elas assumem risco, mas esses riscos que elas assumem é para Deus. Então ela não deixa de se expor, ela não deixa de falar a verdade sobre o reino de Deus, ela não deixa de louvar, cantar, ministrar, ser um vaso de honra na casa de oração, ser um vaso de honra aonde o Senhor assim o quiser te levar, nos levar para falar a verdade do Evangelho. Eu digo mais, gente, querem fazer grandes coisas para Deus, porque elas têm consciência que a sua cidade aqui não é a cidade que é revelada na palavra. A cidade permanente, a Nova Jerusalém, capítulo 21 de Apocalipse, é para aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. É aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. É aqueles que venceram, foram fiel ao que vencer. E quando se fala de vencer, é luta. Não é ficar sentadinho no banco, meu querido. Não é falar, aqui já estou cumprindo com a minha obrigação. O que é isso, meu querido? O id é ir e fazer discípulo, não é só ir para a igreja, ir para a casa de oração, sentar, né, ser um ofertante, um dizimista, etc. Aonde você vai achar que o id é isso? Nunca foi. Então é se expor, é fazer grandes coisas para o reino de Deus. Mas tem uma coisa interessante. Agora há outras pessoas que querem ainda servir ao Senhor. Sabe, servir ao Senhor muito mais que algumas pessoas que dizem, que falam e que se apegam, infelizmente eu tenho que dizer essa verdade, num título. Então, até hoje, é interessante que Deus me separou como músico, como professor, como presbítero. Querido, eu tive todo esse caminhar. Então Deus foi me chamando, mas cada vez que esses títulos vinham sobre a minha vida, eita guerra que se levantava, nunca vi coisa igual. E aí que está, meu Deus, pensa numa coisa dessa. Então aí você vai aprendendo, vai tendo maturidade, como nós falamos ontem. E essa maturidade cristã nos ajuda a entender essas retaliações. Então para alguns, ainda pergunto até o dia de hoje, algumas questões a respeito de título. Eu não estou nem preocupado com esse negócio, gente. Aqui está mostrando que aqui não é o meu lugar, a casa que Deus preparou, a vida eterna, é uma constante luta, lutando contra o pecado, lutando contra essas questões humanas. Poxa, ninguém bateu palma, ninguém veio, ninguém se preocupou, fiquei doente, ninguém deu a mínima. Puxa, nem falou, nem pediu, vamos orar, vamos ir. Você está entendendo como a nossa alma é, como a gente somos? Mas Deus fica onde? Onde fica, principalmente, deixa eu ver, o Espírito Santo? Não, peraí, a pergunta deve ser diferente. Onde o Espírito Santo ele mora? Onde o Espírito Santo ele habita?
Meu Deus! Fecho dizendo para você: tenha calma, tenha sabedoria de Deus, seja fiel ao Senhor, porque Deus está dizendo para mim e para você o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você. Já que hoje nós temos consciência que estamos aqui como peregrino, começa a ser um incendiador através da palavra e do evangelho, porque algumas pessoas têm assumido realmente esses riscos grandes e se expõem dizendo que Cristo há de voltar, que o Cristo é Ele que traz de fato a mudança que nós precisamos na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. É o Cristo que morreu naquela cruz que nos dá o direito da vida eterna. E algumas pessoas, e eu vejo e eu louvo a Deus por elas, estão incendiando de fato o mundo, enquanto outras ainda, infelizmente, estão procurando um fósforo. Como é que é? É verdade. Já há pessoas espalhadas neste mundo, glória a Deus por isso, incendiando o mundo com o evangelho, com a palavra do Cristo vivo. Mas tem outros que ainda estão procurando um fósforo. Misericórdia. Então, comece agora a ter uma posição, uma atitude diferente. Eis que eu e você como igreja, fecho dizendo, precisamos de fato nos focar, ser fiéis ao Senhor, usar os dons, as oportunidades e recursos que o próprio Deus nos deu para a glória dele. Tamo junto? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia, que Deus te abençoe, que esta palavra você possa refletir, possa mergulhar. Hoje nós falamos sobre Hebreus capítulo 13, verso número 14, ainda citei um pouquinho o verso 15. Então, tudo para que você tenha um bom café, um bom alimento, que não é outra coisa, é a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Desejo a todos vocês que já estão me vendo aí, que já estão antenados, tomando um café junto comigo, que o Senhor te abençoe, dê um dia de vitória, que hoje seja um dia que você possa, como falou no verso 15, Hebreus 13, o verso 15, que você possa oferecer ao Senhor, glorificando ao Senhor com sacrifícios de louvor, porque isso é o fruto dos nossos lábios que confessa o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, olha o meu abraço. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Claro, à tarde ou período da noite eu retorno para trazer mais uma palavra, uma porção da palavra com a live que tem como título Você Sabia? Deus te abençoe. Shalom, queridos, bom dia, e não deixe de compartilhar. Tem muita gente que precisa entender. Ei, aqui não é o nosso lugar de descanso e aqui também não é a nossa casa permanente. Amém? Deus te abençoe. Shalom.